Olá, meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E hoje, terça-feira, 7 de maio, nós temos como tema para nosso estudo as duas testemunhas são mortas. Ao lermos Apocalipse 11, no versículo 7 e 9, na verdade eu gostaria de ler com vocês. A minha versão está da seguinte forma: quando as duas testemunhas acabarem de anunciar sua mensagem, o monstro que vem do abismo lutará contra elas. Ele vencerá e as matará, e os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade, aonde o Senhor delas foi crucificado. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma ou Egito. Durante 3 dias e meio, os povos de todas as nações, tribos, línguas e raças olharão para esses dois corpos e não deixarão que sejam sepultados. Bom, amados irmãos, aqui a gente vê de forma nítida e clara que essas duas testemunhas, como a gente já tem estudado, por isso que isso fica tão claro, são o Novo e o Velho Testamento. E aqui a gente vê Satanás atacando mais uma vez. E aqui a gente vê eles sendo mortos, certo? Mas a palavra de Deus nos diz que os seus corpos ficaram aí retirados durante 3 dias e meio, que diante da Bíblia significa 3 anos e meio. Ou seja, a gente vai ver amanhã que eles foram ressuscitados. E qual foi o momento que tudo isso aconteceu? O texto diz que em 538 d.C., Roma pagã havia ruído. Justiniano entregou a autoridade de civil, política e religiosa para o Papa Vigílio. Começava o período de domínio da Igreja Medieval, que continuou até o ano de 1798 d.C., ou seja, iniciou ali, após isso, a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, amados irmãos, ela foi uma terrível carnificina, ou seja, uma assassina, uma matança de cristãos. Sangue foi derramado nesse tempo. E as pessoas deixaram de acreditar ainda mais em Deus. Deus passou a ser uma pessoa desconhecida para eles. E eles passaram a adorar uma deusa. E eles colocaram ali o momento de adoração dessa deusa como o momento de razão, culto da razão. O culto da razão como realidade ateísta, destinada a substituir o cristianismo. O Festival da Razão foi realizado em todo o país em 10 de novembro de 1793. Então, Satanás queria por completo extinguir a palavra de Deus, não queria deixar vestígio para que as pessoas não tivessem ali a mudança que nós sabemos que nós temos quando entramos em contato com a palavra de Deus. Como foi falado em outros estudos, nós passamos a não ser mais as mesmas pessoas quando Cristo entra na minha e na sua vida, não é verdade? Então, Deus ele foi declarado inexistente e foi decretado que a morte é um sono sem fim. Isso foi uma das coisas que foi aplicado ali na Revolução Francesa. Satanás, por meio de homens ímpios, eles foram ali para matar as testemunhas de Deus. Mas a palavra de Deus fala que durante 3 anos e meio elas não foram enterradas, ou seja, iriam ser ali ressuscitadas. Como a gente vai estudar isso mais um pouco, ou seja, mais a fundo amanhã. Bom, amados irmãos, a gente vê aqui que o Papa VI, ele foi aquele que a profecia se cumpriu nele, aonde dizia que ele ia receber uma ferida mortal. Que as profecias da Bíblia, ela tem sim o seu significado real em nossa história, ou seja, elas vão acontecer. A gente tem que entender, como o estudo nos mostrou dias atrás, que na hora certa ela vai acontecer. Muitas já aconteceram, muitas estão acontecendo, muitas há de acontecer. Você pode ter certeza disso. É como a gente ter a certeza de que o dia amanhã ele vai existir. O sol ele vai nascer. Algum dia você já viu o sol não nascer? Não, né? Pronto, as profecias é dessa forma. Elas vão acontecer, só que num determinado momento delas. Então, o que a gente tem que fazer para não ser pego de surpresa? A gente tem que estudar a palavra de Deus. A gente tem que estar em comunhão com a Bíblia. A gente tem que entender para a gente não ser pego de surpresa e assim a gente ficar o porquê disso, o porquê daquilo. Não é? É tão ruim a gente não ter respostas, mas na Bíblia a gente tem elas. A gente estudar, conduzido, claro, pelo Espírito Santo. Por isso que a gente tem que orar a Deus antes de entrar em comunhão com a Bíblia, para que a gente venha ter de nossos olhos, nosso entendimento aberto, e a gente venha entender aquilo que Deus quer nos dizer. E a lição nos diz que as mesmas dificuldades que foram criadas para atrapalhar a restauração e desenvolvimento da obra de Deus e as grandes montanhas de dificuldades que surgiram no caminho Zerobabel serão enfrentadas por todos que hoje são leais a Deus e a sua obra. Então existem muitas pessoas se levantando para proclamar a verdade de Deus. Existem muitos Carlos Wesley, existem muitos Martinhos Lutero, João Calvinos espalhados no mundo hoje em dia que estão defendendo de forma ferrenha a palavra de Deus e não estão nem aí para as suas vidas. E assim nós temos que ser. Nós temos que entender que perseguição ela sempre vai existir para aqueles que se levantam para defender a causa de Deus. Mas o que a gente tem que entender é como vai ser o nosso final.
o nosso final ele vai valer a pena. Existe uma vida para nós eterna, preparada com muito amor, com muito carinho, que Jesus Cristo está preparando para mim e para você. Então que nós não venhamos a desistir, que a gente venha entender que vale a pena tudo quando Deus é o centro e quando a gente está lutando por aquilo que é correto, por aquilo que é a verdade. E nós sabemos que a palavra de Deus ela é a verdade e essa ela nunca morrerá. Se você não se levantar e não ir à luta, Deus vai levantar outras pessoas. Tudo tem que acontecer, independente de você querer ou não, tudo vai acontecer da forma correta de Deus. Então nada melhor do que eu e você sermos esse instrumento do Senhor para levar essa palavra dele adiante à vida das pessoas, para que as pessoas tenham encontro com Cristo, aceite como único suficiente Salvador de suas vidas, venham ter seus nomes escritos no livro da vida e assim, naquele grandioso dia, ser chamado pelo Senhor para ir morar com Ele eternamente. Que maravilha, né? Então venhamos a ter força, fé, coragem para ir à luta, entendendo que a vitória é certa em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai. Nós podemos ver, Deus, que a perseguição foi constante e está sendo constante, Satanás, contra a Tua palavra, contra os Teus filhos, contra aqueles que se levantam para proclamar as Tuas verdades. Mas a gente vê, Deus, que mesmo ferido, o Senhor está conosco e Ele vai nos conceder a vida eterna. Mesmo que a gente morra em estado físico aqui, mas a nossa eternidade, ela será garantida pelo Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário. E é pela sua graça que Ele tem derramado sobre nossas vidas e quer derramar de forma mais intensa a cada dia, a cada instante no qual nós estivemos aqui em terra. Então, Deus, nós te pedimos, nos dê força, sabedoria e discernimento, para que a gente se mantenha firme nos teus caminhos e nada venhamos fazer desviar de ti. Em nome de Jesus. Amém.